Você quer apresentar os nossos convidados Claro, por claro. aqui? Fique à vontade. Obrigado pelo convite, pessoal. Eu sou Eduardo Nardi, CSM Sênior aqui na AppsFlyer. E para dar continuidade a esses importantes tópicos que a gente vem falando aqui, queria convidar Marcelo Rossi, superintendente de marketing do Bradesco, para participar dessa conversa. Junto com a Jéssica Batista, gerente sênior de Growth e Performance do Bradesco. Uhul! Boa! Pessoal, o tema aqui que a gente vai abordar é a criação de uma mensuração holística e os seus desafios, tá? E antes da gente abrir a conversa, né, eu quero até compartilhar um pouco de como veio a ideia de ter essa pauta aqui, né? Nos últimos meses, até mesmo o começo do ano passado, quando a gente vinha conversando com os nossos principais clientes, a gente sentiu uma mudança na estratégia de negócio. Então, o que antes a gente observava muito o foco em aquisição de novos usuários, abertura de novas contas, aumento de primeiros pedidos, a gente começou a entender que a nova estratégia hoje estava voltada mais para rentabilidade, né? Ser mais eficiente, fazer mais com menos, ou até mesmo entender que processos eu tenho e consigo melhorar eles, tá? E aí, a partir disso, a gente começou a questionar. Falou, beleza, entendemos esse ponto, mas vocês estão mensurando todos os seus pontos de contato? Vocês estão entendendo o retorno de todos os seus estímulos de marca relacionados aos seus usuários? E quando a gente fala disso, né, estímulo de marca, ponto de contato com usuários, a gente está falando de tudo possível, né? Então, uma ação dentro de loja, ação em agências, revendedores, campanhas próprias de vocês, campanhas de SMS, de push notification, de e-mail, né? Então, a gente começou a questionar, a partir do momento onde vocês começam a ter essa mensuração holística de todos os seus pontos de contato, vocês vão realmente começar a ter um retorno, né? Entender qual que é o retorno disso, tá? Então, para isso, eu queria convidar o Rossi para a gente conversar um pouquinho. O Rossi ele acabou de assumir a área de CRM do Bradesco. Então, eu queria ouvir um pouquinho dele de como está sendo agora esse gerenciamento dele e o que ele também entende por uma mensuração holística. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Edu. Obrigado, AppsFlyer, pelo convite. Quando a gente fala de visão holística, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o cliente tem que estar no centro de tudo. Então, dentro da organização do Bradesco, que é uma empresa gigantesca, o cliente tem que estar sempre presente e a gente tem que praticar o cliente-centrismo. E se o cliente está no centro de tudo, essa comunicação ela tem que estar muito unificada, né? Então, se a gente partir desse princípio de visão cliente e não mais visão produto, a gente começa a ter integração de dados e a gente começa a ter a visão de funil de vendas. Então, a gente tem que olhar desde o topo do funil até o final, e isso quando a jornada nos permite, né? Que muitas vezes a jornada não permite isso, a gente só vai até uma parte, e a gente tem que, dentro dos dados offline, integrar tudo isso para a gente ter visão LTV, a gente ver rentabilidade. Você chegou a comentar que há alguns anos atrás é uma corrida desenfreada atrás de abertura de contas, então o Bradesco também não era diferente, tinha uma linha de Next, tinha linha de Digio, tinha linha de Bits, e a gente também estava atrás de muitas contas. E essas contas precisam rentabilizar, a gente precisa trabalhar de outras formas. Então, quanto mais integrado a gente tiver esses dados com uma visão e plano de métricas muito bem definidos, a gente consegue ter uma visão real de onde o cliente está passando e ter uma tomada de decisão muito mais eficiente. Ótimo. E nesse atual momento, quais estão sendo os seus principais desafios nessa gerência com marketing e CRM, né? A gente pensa, são processos, né? São processos totalmente diferentes de cada área, isso está sendo moroso, são plataformas, né? As áreas talvez não usem as mesmas plataformas e talvez você tenha que criar essa sinergia, e até mesmo comunicação, né? Possivelmente são áreas que olham outros KPIs e a partir de agora vão precisar começar a olhar para os mesmos KPIs que você, né? Quando todos aqui sabem que o Bradesco está passando por um momento de mudança gigantesco, né? São 80 anos de história, sempre buscando inovação e tecnologia. E
um banco do tamanho do nosso, quando a gente se depara com esses desafios, a gente vê que a gente está tão perto e trabalha tão diferente. Então, quando a gente chegou no CRM, e fazem só 3 meses, são modelos diferentes, métricas diferentes, mensuração diferente. Então, é um choque. Eu estava até conversando com alguns colegas aqui, muitos que já passaram também pela casa e estão em outras áreas hoje, e tem os mesmos desafios, de integrar tudo isso e como é importante a questão dos dados, né? Quando você tem uma empresa nativa digital, tudo isso é muito, muito natural, né? A gente já tem todo o tagueamento, isso já gera as informações, você tem tudo isso integrado. Quando você vai para uma empresa que tem muito tempo no mercado, são sistemas legados que a gente tem que integrar, são vários, né? Não tem um só, né? Então, esses dados estão todos descentralizados, a gente precisa centralizar tudo isso em algum lugar. E não é só o dado por si, né? Tem muito dado, a gente sabe qual que é o dado que a gente quer usar, o que a gente realmente precisa integrar. Precisa isso estar muito estruturado para que a gente possa usar e ter arquiteturas mais fluidas, né? Você tem muitas ferramentas, muitos processos, e a gente tem que deixar as coisas mais simples, porque só assim a gente vai conseguir entender melhor o cliente, impactar ele no momento certo, na hora certa, nos canais corretos, e poder fazer toda essa mensuração para poder ser cada vez mais eficiente e gerar mais resultado para a organização. Sim. E olhando, médio e longo prazo, o que você espera de resultados vindo dessa junção de áreas, junção de processos? Eu acho que a primeira coisa é a integração, né? Padronização de processos. Quando a gente vem do digital e de marketing, a gente tem muito isso claro na nossa cabeça de campanha de awareness, consideração, conversão. Agora a gente fala de LTV, rentabilização, enfim. Isso é muito claro para quem é de marketing. Mas, por incrível que pareça, às vezes na mesma organização não é claro, são outras métricas. Então, acho que o primeiro desafio é integração de dados, ter uma arquitetura de sistemas mais clean e que seja automatizada, né, de acabar com esses processos manuais, ter um plano de métricas muito bem definidos, está muito integrado com o negócio. Hoje a gente não pode olhar simplesmente uma faixa do funil e usar aquela métrica sem estar integrada com o negócio. A gente precisa gerar negócio, a gente precisa rentabilizar negócio, e todas as campanhas que nós fazemos precisam fazer sentido para o cliente e para a organização, porque só assim a gente vai conseguir ter eficiência operacional, eficiência financeira e poder avançar com outros modelos e outros negócios. E o que você espera da AppsFlyer, ou como a AppsFlyer consegue te ajudar, né, agora pensando nessa gerência de 2 áreas diferentes, apontando para os mesmos KPIs? Bem, a AppsFlyer é um parceiro de longa data, né, está com a gente desde o começo. De tudo isso que a gente está falando, de cliente-centrismo, de integração de dados, de visão de funil de vendas, tudo isso precisa de uma MMP. A gente precisa disso para a gente conseguir mensurar. E esse mercado de aplicativo é um mercado muito vivo. Então, todos aqui somos desse mercado e toda hora tem mudança. E ter um parceiro que está antenado com esse mercado e traz sempre soluções novas para que a gente possa estar sempre evoluindo, faz todo sentido para a organização e para todo o mercado. Ótimo. Bom, a gente falou muito aqui agora sobre, né, uma mensuração mais holística. Entrando um pouquinho mais no dia a dia de quem trabalha com campanhas de performance. Ultimamente a gente viu, né, uma grande mudança no mercado, onde a gente começou a ter bastante dados restritos por meio de alguns parceiros, né? Então, por conta disso, quando vocês vão baixar o user level data desses usuários e tentar entender a performance desse usuário, da onde ele veio, o que ele está fazendo aqui dentro de casa, certamente vocês vão começar a ter essas linhas restritas. E a AppsFlyer, com essa preocupação, criou um produto para ajudar vocês a ter essa visibilidade, que é o DCR, Data Clean Room. Basicamente, é uma plataforma onde a gente consegue enriquecer todo o first party data de vocês com os nossos dados de atribuição.
E aqui eu queria abrir agora para a Jéssica comentar um pouquinho de como que foi toda a criação, né, da área do time dela, do time de Growth Performance, e como que ela lidou nesse momento de ter dados restritos, né, não ter tanta visibilidade das campanhas quando começou a ter essa restrição de dados. Boa. Bem, gente, boa tarde a todos, primeiramente. Já faz um tempo que eu participo do evento como espectadora. Hoje eu estou super feliz de estar aqui também, podendo contribuir um pouco de conhecimento. Quando eu resolvi, né, fazer parte desse projeto com o Marcelo, era um desafio gigantesco, porque a gente está dentro do marketing, uma área de performance onde, de regra, tem que ser tagueado, tem que dar resultado. Então, a gente começou bem pequeno, o time era super enxuto, acho que muitos de vocês devem conhecer. E a gente começou com estratégia de aquisição e foi amadurecendo para a estratégia de rentabilização. Hoje, a gente já conta com um time muito mais robusto de growth. Então, a gente tem as áreas de Martech, tem as áreas de EdTech, Data Insights, Client Success e processo para fechar tudo isso. Então, quando as mudanças começaram a acontecer de restrição, então a gente está falando quando começa lá no iOS e, brincadeiras à parte, o fim dos cookies, né, que toda hora a gente tem uma nova data. Então, o time de Martech, principalmente, ele veio para antecipar essas mudanças. Então, toda vez que vinha esses assuntos no mercado, eles já estavam ali prevendo, de alguma forma, uma alternativa da gente não perder o rastreio dessas conversões, né? Principalmente falando de orçamento de mídia. Então, veio de uma hora para outra aí essa questão das redes sociais restringirem, então, TikTok e Meta. Eles são super relevantes e eram, na época, a questão da nossa estratégia. Então, quando a gente já estava conversando com a AppsFlyer, tinha o DCR para vir aí tentar, de alguma forma, a gente não perder o rastreio. Mas eu vou falar para vocês que, de imediato, a gente teve que, sim, reduzir ou pausar algumas estratégias de mídia nesse cenário, até realmente fazer a implementação. O time ficou todo focado nisso. E até a gente pensou na época, se a gente deixasse alguma campanha ativa, apenas com parceiro, mas isso também não foi possível, porque a gente também tem uma linha, né, da parte de conteúdo orgânico que ia cair nessas conversões também, então não daria para aferir 100% do resultado à mídia. Então, realmente foi um impacto relevante, mas a gente conseguiu aí contornar com o uso do DCR. Boa. E como que foi todo o processo de implementação do DCR? Você teve que mudar um pouco a sua lógica, né, de trabalhar menos com user level data, trabalhar mais com dado agregado, e depois de começar a usar o produto, qual foi o resultado que você viu nos parceiros? Em algum momento você começou a desconfiar, falar, putz, não vou fazer mais campanha com eles, ou, né, isso nunca se alterou e aí o DCR ainda ajudou a dar mais visibilidade disso? A confiança nos parceiros nunca foi colocada em xeque, né? Até porque são grandes players e a gente já acompanhava o resultado deles antes de perder, né, o rastreio das conversões. Mas, de fato, o dado se transformou, né? Então, eu acho que o mais importante aqui é a gente começar a se adaptar a essas mudanças, né? Lá na nossa área, no Bradesco, a gente tinha alguns relatórios em dados de usuário, assim, e a gente acompanhava nesse nível. Eu acho que muito de vocês também. Mas a gente teve que se adaptar ao cenário onde a gente também, como usuário, tem que nos proteger. Então, foi super, né, importante essas mudanças. Mas a gente não pode esquecer que a gente é mídia de performance e precisa entregar resultado também. Então, foi uma balança. Então, a gente teve que adaptar nossos relatórios para nível de campanha, mas foi super, assim, tranquilo, porque para o dia a dia do time, a otimização é em nível de campanha. Então, a gente conseguiu retomar os investimentos, as estratégias, a gente tinha muito projeto que a gente precisava colocar no ar. Então, foi super importante essa construção, né? E internamente, a gente sabe, eu e o Marcelo, a gente é super cobrado por resultado, porque a gente realmente nasceu assim. Então, agora chegando, né, esse novo desafio do Marcelo com o CRM, a gente ainda vai conseguir potencializar ainda mais aí essa construção, tirar sobreposições, realmente as estratégias de rentabilização, vocês sabem, né, as réguas com o cliente, elas têm que ser mais eficientes e a mídia tem que vir como ser complementar, né, e para ser realmente, né, essa balança mesmo. Então, posso dizer que nesse cenário de política de privacidade,
muita coisa a gente vai ter que abrir mão para essa construção, mas os parceiros estão aí, tanto os de mídia mesmo, os de tecnologia, para nos apoiar de alguma forma, para a gente ter algo ainda a mostrar e ainda como otimizar nossas estratégias. Boa, Gé. E um pouquinho da AppsFlyer agora, vocês são muito heavy users de quase todos os nossos produtos, e o que você está planejando em termos de uso da plataforma nos próximos meses, anos e assim por diante? Tem algum produto que você já está usando e quer tentar se especializar mais, entrar mais ou disseminar o uso, ou algum novo produto que está no radar aí de vocês começarem a usar? O que a gente já usa e a gente vai realmente usar muito mais agora até o final do ano é o OnLink, muito por conta da integração com o CRM. Então, a gente vai, de fato, ter esse produto muito mais sendo usado agora. Mas a gente tem outras coisas que eu acho que tem voltado à tona. A própria Retail Media, né, tem a funcionalidade de SP, então a gente vai querer explorar mais. E a parte do ROI 360 também, são análises que a gente já faz internamente, né, com dados internos, mas se tem alguma forma da gente explorar isso também para melhorar a performance, acompanhar no dia a dia ali na plataforma, a gente também vai querer usar muito mais. Ótimo, e conta com o nosso apoio em tudo isso. Bom, gente, do tópico a gente tinha para conversar era isso, tá? Eu quero abrir aqui alguns minutinhos para a Jéssica e o Rossi darem uma mensagem final. Então, Jé, fique à vontade. Bem, gente, eu acho que desses 4 anos de estrada do Bradesco, é pouco, tá? Posso dizer para vocês, porque aí o Marcelo mesmo tem muito mais tempo que eu. A gente construiu algo muito ali pautado em ter dados para tomada de decisão muito na nossa mão ali. Então, explorem ao máximo as ferramentas que vocês têm. A gente tem muita coisa em mãos, mas a gente acaba às vezes se viciando em olhar sempre numa única direção. Mas depois que teve toda essa mudança de política, ter algum dado em mãos fez toda a diferença para a gente defender, manter as nossas estratégias ativas. Então, é isso que eu posso compartilhar com vocês. Explorem ao máximo, não deixem, o que tiver, testem mesmo, porque agora a gente está num novo cenário, né, num digital, e isso vai começar a fazer muito mais parte do nosso dia a dia. Ótimo. Marcelo? Bem, o que eu posso falar de mensagem final é o seguinte: todos nós estamos passando por muitas mudanças, né? Dentro da organização do Bradesco está vivendo o Change the Bank, está tendo uma mudança gigantesca, nunca antes visto. E a gente está dentro da organização e vê isso acontecendo, mas não é só dentro do banco. Eu acho que em todos os setores está tendo muita mudança. A gente está falando muito de inteligência artificial, ao hype do momento, agora é inteligência artificial, tudo se fala, só que dessa vez realmente as coisas estão acontecendo. E a nossa vida vai mudar. Seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal, muita coisa vai mudar. A gente vai viver coisas que a gente não viveu antes, independente de idade ou classe social, a gente vai ter que se adaptar junto. E quanto mais cedo a gente se adaptar a essas mudanças, mais rápido a gente vai conseguir evoluir como pessoa, como profissional. E eu vejo muito isso no mindset de muitas pessoas. Muitas pessoas ainda continuam resistentes aos processos, aos critérios, e não está vendo o mundo passar e as coisas mudarem. Então, esse é um recado que eu quero deixar para todos vocês. E muitos aqui já trabalharam comigo e sabem que isso não é clichê, né? Sabe que eu falo isso há muito tempo, que a gente tem que estar sempre buscando a evolução, seja ela pessoal ou profissional, para que a gente esteja preparado para o que vai vir. E vai vir muita coisa boa, tenho certeza. E vamos junto. Show, e bora Marcelo? almoçar. É show? É show. É show. É show. É isso, pessoal. Obrigadão aí pela presença. Obrigada, Obrigado, gente. valeu, gente. Obrigado, Jéssica.